Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Pai, bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Maravilha demais estarmos juntos nesse 11 de junho de 2025. Glória a Deus, porque nós chegamos até aqui e nós podemos contemplar a bondade, os feitos do Senhor. Sua noite já se foi e hoje é um novo dia. Contemple as maravilhas do Senhor e toda a porção para esse dia. Você sabia que a cada dia Deus tem uma porção específica para você? Tem algo para derramar sobre a sua vida, para renovar as tuas forças, para te dar estratégia, para te dar fé, te dar esperança, te encher de gozo e paz. Portanto, vamos que vamos, porque esta semana nós estamos conversando a respeito do Espírito Santo, que é o tema desta semana e que tem o nome da nossa live. Bom dia, povo lindo e abençoado. Bom dia, Aniele. Bom dia, Luana Castro. Maravilha ter vocês aqui. Bom dia, Luciana, coisa linda. Raíssa Guzmão, bom dia. Bem-vindas aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Sempre muito bom poder compartilhar com vocês todas as maravilhas do Senhor, poder dividir com vocês esse tempo, poder aprender também com vocês. E é muito bom mesmo estarmos juntos. Aproveita aí, compartilha esta live pelo menos para 5 pessoas que você conhece e que você ama tanto, que você quer compartilhar esse momento de entrega ao Senhor, esse momento de edificação, esse momento de instrução, esse momento de força, de alegria, de paz. Então, bora juntos. Bom dia, Neide, seja bem-vinda. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Paula. Bom dia, Vitória. Vamos acordar, Vitória, porque daqui a pouquinho tem escola. Bom dia, Vânia, bem-vinda aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Bom demais podermos compartilhar esse tempo, gente. E o nosso tema de hoje do Bom Dia Espírito Santo, porque nós estamos com uma jornada com o Espírito Santo. Então, todos os dias nós temos escolhido um subtema para caminharmos. E o primeiro dia nós falamos a respeito de reconhecermos a presença do Espírito Santo. No segundo dia, nós falamos a respeito de como ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar a respeito como o Espírito Santo nos transforma, como se dar essa transformação, como é esse processo. Então vamos juntos. Em nome de Jesus, você veio pregar aqui no... Peraí, deixa eu botar meus óculos. Eu pregar aqui na IDP da pastora Kelvia, é isso? Isso mesmo. Onde é? A Igreja de Deus do Brasil, não é isso? Glória a Deus, maravilha. Bom demais estar aqui. Vanja Gomes, bem-vinda aqui. Irauçuba, olha aí, Irauçuba, todo mundo aqui. Bora compartilhar aí com o povo que vocês amam, um povo que vocês sabem que devem estar aqui. Vamos estar juntos aqui. Bora acordar, despertar e dizer pro pessoal, bora acorda, porque já é hora. O galo faz tempo que cantou, meu povo. Aleluia. Sabe, às vezes a gente acorda, levanta pela manhã e a gente tem assim uma certa restrição, achando que não vai funcionar, que não vai dar certo, mas de repente as coisas começam a andar, começam a pegar e a gente vai-se embora e dá tudo certo. Olha aí, mandei aqui para algumas pessoinhas. Isso aí. mandando pro povo. Mandei para várias pessoinhas.
Bom dia, bom dia, bom dia, Verônica, bom dia, Celiani. Sejam todos bem-vindos aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Estamos aqui pedindo ao Senhor graça. Você sabia que nem todos os dias, eu acho que você sabe disso, nem todos os dias a gente está assim, ai, uau, tá bom demais, maravilhoso demais, tá tudo dando certo. Tem dias que a gente acorda lembrando das nossas frustrações da noite, lembrando das nossas frustrações da semana passada. Mas eu quero te chamar para um lugar onde você é renovado, onde você recebe força, ânimo, onde você é edificado. Eu quero te chamar para a presença do Senhor. Aproveita e coloca-se diante do Senhor enquanto nós vamos orar. Peça ao Espírito Santo para te orientar, para verificar o teu coração, para colocar aquela sonda no coração, porque só Ele sim pode sondar o nosso coração. Só Ele sim pode nos dar a direção que precisamos. Só Ele pode nos renovar, nos alegrar, nos encher de paz, de esperança, de fé e de gozo. Nós podemos ter tido uma noite assim que não foi tão boa. Então, você pode ter tido um dia que não foi tão agradável ontem, mas lembre-se, a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Sabe, Ele olha para as nossas misérias e Ele diz, sabe, ela não consegue sozinha, eu preciso estar com ela. E tenha certeza, o Espírito Santo de Deus está com você. Bora orar? Coloque-se diante do Senhor, se apresente diante dele com o seu coração sempre grato, enchendo sempre a sua atmosfera de palavras que liberam os céus sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre tudo que leva o seu nome. Coloque-se diante do Senhor. Pai querido, aqui estamos nós. Somos teus filhos e somos tão gratos por toda bondade, por toda misericórdia, por toda fidelidade, por todo amor, por toda graça derramada sobre nós, sobre todo o perdão derramado sobre nós, sobre toda sabedoria, inteligência, criatividade, sobre tudo, Senhor. Nós queremos te agradecer. Te louvamos pelo pão que nos chega à nossa casa, pelo trabalho, pelos recursos financeiros, pelos amigos, pela família, por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Senhor, de fato, não somos merecedores de salvação, mas a tua graça infinita deu Jesus como único e suficiente Salvador, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ter a nossa vida transformada. Muito obrigada pela renovação que o Senhor todos os dias faz em mim. Obrigada pelos inúmeros livramentos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos tirado das mãos do inimigo, nos tirado, quebrado os laços do passarinheiro, da peste perniciosa, tem nos livrado da seta que voa ao meio-dia, aleluia, da mortandade que assola ao meio-dia, da seta que vem em nossa direção. E o Senhor tem nos guardado. Pedimos ao Senhor uma mente renovada, uma mente blindada. Pedimos ao Senhor uma audição apurada. Cura, Senhor, os nossos ouvidos, em nome de Jesus, nossos ouvidos espirituais, para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor está falando, porque quantas vezes os nossos ouvidos estão travados e parece que não ouvimos o Senhor, parece que não temos uma direção, mas eu te peço nesta manhã que o Senhor guie os nossos passos e que estejamos prontos para ouvir a tua direção. Também te pedimos, ó Deus e Pai, que o Senhor limpe a nossa visão. Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Nós receberemos luz no nosso físico, então teremos saúde. Nós recebemos
luz, Pai, na nossa alma. Então teremos uma alma livre em nome de Jesus. Nós receberemos luz no Espírito, aleluia. Nós enxergamos com os teus olhos, então nós seremos vivificados. Ó Deus, nos ajuda, nos dá direção. As nossas preocupações nós colocamos diante do Senhor, são tantas, Pai. São tantas preocupações, medo do futuro. Ah, Senhor, são tantas preocupações. Nós que somos mães, pais, temos tantas preocupações com os nossos filhos, ainda que sejam casados, mas nós ainda temos aquela, sabe, aquela insegurança de como estão os nossos filhos. Nos ajuda a esperar no Senhor e a compreender que somos apenas mordomos e que sejamos bons mordomos. Ah, Deus, nos ajuda a olhar com teu olhar de bondade e misericórdia para os que são perdidos, para os que estão perdidos, para os que não compreenderam ainda o teu amor, para os que ainda não te receberam como único e suficiente Salvador. Nós oramos por aqueles que estão perdidos, marginalizados, que estão à beira do caminho, que estão nas margens de uma sociedade amarga, adoecida. Nós clamamos o Senhor, que eles sejam alcançados, os que estão em zona de vulnerabilidade, que estão nas ruas, nas calçadas, que estão, Senhor, praticando tantos atos que, sabe, desabona, que dificulta, que prejudica toda uma sociedade. Que eles sejam, Senhor, nesta manhã encontrado. Nossa oração tem poder, assim como Pedro foi ali liberto dentro de um cárcere onde ele estava preso, enquanto a igreja orava, o Senhor agia. Então eu creio que nesta manhã, enquanto nós estamos orando, os cativos estão sendo, sabe, retirados desse cativeiro, aqueles que estão aprisionados com pecado, com drogas, com vícios, com situações ilícitas, estão sendo libertos em nome de Jesus. O Senhor está chegando com salvação entre os nossos. Pai, te pedimos em nome de Jesus que a nossa família seja alcançada pelo Senhor, que a nossa família seja guardada por Ti. Esconde, Senhor, os nossos filhos, esconde, Senhor, o nosso cônjuge. Ah, Senhor, é o Senhor que guarda. Tua palavra diz que se o Senhor não guardar, Senhor, a cidade, se não guardar a casa, em vão vigia as sentinelas. Por isso, Jesus, nós pedimos em oração, guarda a nossa família, guarda a saída, a entrada, guarda cada filho que vai à escola, à faculdade, livra do mal, da maquinação do maligno, dos planos traiçoeiros, das armadilhas que muitas vezes os nossos filhos não enxergam. Blinda o coração dos nossos filhos para que eles não aceitem as palavras do inimigo sobre eles, que eles rejeitem todo o bullying, toda a palavra lançada, que eles não servem, que eles são burros, sabe? Seja uma palavra pelo um professor, pelo um mestre, meu Deus, pelo um chefe, pelo um patrão, pelo um líder. Essas palavras perdem efeitos sobre a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são do Senhor, eles são a nossa herança, eles são os presentes de Deus. E os nossos filhos vão dar certo, estão dando certo, são homens de bens, em nome de Jesus, são pais maravilhosos, mães maravilhosas, em nome de Jesus, são homens de negócios, são homens de Deus, são homens que não vão se vender a um sistema, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor
Olhe para os nossos filhos e estende, Senhor, as tuas mãos e abraça-os esta manhã, aqueles que estão aguardando um abraço do Pai e não teve, que seja abraçado pelo Pai Celestial, aquela mulher que não teve a proteção do Pai, que o Senhor, o Pai, o proteja e ela possa se sentir uma filha amada, protegida, aleluia, guardada pelo Pai Celestial. Que você e eu encontremos, e os nossos filhos e a nossa família encontre a paz que excede todo entendimento, encontre favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos olhos para vermos aquilo que o Senhor de fato é, quem o Senhor é, em nome de Jesus. Eu clamo, Espírito Santo, visita, Senhor, os celeiros dos teus filhos, visita as nossas necessidades. Tua palavra diz que por meio de Cristo Jesus, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades espirituais, sejam necessidades financeiras, sejam necessidades relacionais, sejam necessidades, materiais, seja qualquer necessidade, que o Senhor em Cristo Jesus supra em tudo, em nome de Jesus. Deus, visite aí os teus celeiros, visite o lugar onde você guarda os seus mantimentos. Eu profetizo abundância, um celeiro cheio em nome de Jesus, um celeiro cheio, porque você é um abençoador, você é um generoso, você é uma generosa, você é aquela que nada falta a você, porque você serve bem ao próximo, você serve bem a sua casa, sua família, seu espírito, sua alma não é mesquinha, mas você tem sempre para dar. Ninguém que chega até você volta de mãos vazias, porque você sempre tem uma palavra amiga, você sempre tem uma oração, porque você sempre tem uma disposição para abençoar, você tem recursos financeiros para abençoar. Eu profetizo esta verdade, que isto se multiplique em sua vida, em nome de Jesus. Talvez Satanás já colocou no seu coração dizendo, você é besta demais, você dá demais, tá bom de parar. Não, você não vai reter a bênção, porque você é um rio perene, você flui, do seu interior flui a bênção, flui a generosidade. E eu já declaro, Senhor, visitando os teus celeiros, visitando a tua geladeira, que você olha e diz, meu Deus, parece mais, um lugar assolado, mas o Senhor visita com surpresas dos céus, banquetes maravilhosos. Não sei porque que eu estou orando a respeito de alimento, mas eu profetizo, nada vai faltar na tua casa, tua mesa terá fartura, você vai ter em abundância. Eu já declaro, você já tem, em nome de Jesus. Sabe aquele sonho que você tem, seja uma casa própria, seja um veículo, talvez você diga, pastora, orar por isso, pois é, Deus é abundante e Ele pode nos dar, e Ele não está, à disposição para nos ajudar somente nas nossas fraquezas espirituais, somente sobre a nossa alma angustiada. Ele nos presenteia, porque Ele é galardoador. E nós cremos nesta verdade, nós cremos nesse Pai bondoso. Você, como um pai, se coloque aí no lugar de Deus. Lógico que é inferior demais nós nos colocarmos diante dele, mas imagina, você faz uma viagem, você vai a um supermercado, você vai a uma loja, você vai a um shopping, e você não tem como, se você tem filhos, você não tem como não lembrar dele, de procurar trazer uma lembrança, de ver e visualizar algo que parece com o seu filho. E se você ali não tem desejo de comprar, assim é o nosso Pai Celestial. Ele olha para
para nós, e Ele diz, eu vou dar isso, aleluia, esta filha, eu vou entregar isto a este filho, eu vou entregar, aleluia, porque Jesus é assim, o nosso Pai bondoso é assim, e eu declaro em nome de Jesus, nada faltando na tua casa, não faltará paz, não faltará alegria, não faltará prosperidade, não faltará generosidade, não faltará perdão, não faltará paz, não faltará amor, aleluia, glória a Deus. Então eu declaro esta verdade, Espírito de Deus, venho te impulsionar em nome de Jesus. Você talvez diga, Deus, eu recebo ali os meus proventos, eu revejo, não dá para muita coisa, eu recebo o meu salário, não dá para muita coisa. Ei, uma unção de governos, sabe? Sobre você, uma unção de administrar os recursos, administrar os negócios, em nome de Jesus. Você que trabalha com serviço, talvez você seja uma manicure, você seja uma cabeleireira, talvez você seja um motorista de aplicativo, talvez você seja um empresário, talvez você seja um padeiro, uma doméstica, uma diarista. Quero declarar em nome de Jesus a ação de governo sobre administrar, sobre multiplicar. Eu quero declarar uma palavra, parece boba, mas eu quero declarar isso que está vindo aqui no meu coração. Sabe, a sua carteira de colocar documentos, pois nunca mais vai faltar cédulas, aleluia, dentro dela, recursos financeiros, você vai sempre abrir e vai ter. Estou profetizando esta verdade, ande nesta verdade, valorize aquilo que o Senhor tem te entregado, em nome de Jesus, sejam recursos intelectuais, recursos financeiros, administre isso, aleluia, sob o governo de Deus, sob o governo de Deus, você debaixo do governo de Deus, administrando e se multiplicando, em nome de Jesus. Eu oro e profetizo cura sobre os que estão enfermos, a recuperação da Sônia, a recuperação da mãe da Bia, a recuperação da Edileus, da irmã Leuzenice. Se tem alguém doente, põe aqui também, em nome de Jesus. Declare sobre aquele familiar, sobre aqueles que estão no UTI, que você não sabe o nome, sobre aqueles que estão numa fila de espera por um transplante, aqueles que estão na fila de espera por um exame, por uma cirurgia, aqueles que estão agora nesta manhã clamando, Senhor, eu quero tanto gerar um filho, quero declarar uma limpeza no seu útero, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não somente vai gerar, mas você vai parir, você vai sentir as dores e vai receber, aleluia, alegria nos seus braços. Eu profetizo a longevidade, prosperidade, alegria. Eu profetizo nesta manhã cura, saúde no seu sangue, repreendendo todo câncer, diabetes, problemas neurológicos, problemas nos ossos. Em nome de Jesus, vai embora, bate e retirado toda enfermidade, as viroses que se aumentam cada vez mais, as crianças que estão vivendo um quadro viral terrível, com pneumonias, com tantas doenças. Nesta manhã nós declaramos, vai embora toda enfermidade, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda cegueira na visão, todo problema auditivo, todo problema na tireoide, nós declaramos agora que sejam sanadas toda enfermidade e que agora recebemos cura, recebemos um corpo, aleluia, físico, reestruturado, curado, para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor seja honrado com todas as tuas conquistas, que o Senhor seja honrado com a sua cura, que o Senhor seja honrado com a sua família, que o Senhor seja honrado nos teus negócios, em nome de Jesus. Ó Deus, toma a Ana Rebeca, visita agora, em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada filha nesta manhã, a irmã da Terezinha, em nome de Jesus, visita cada um para a glória do nome de Jesus. Visita as filhinhas da Luciana, toda a gripe vai embora agora e elas recebam cura em nome de Jesus. Diga aí, amém, eu recebo. Eu creio. Bom dia, gente, eu me estendi muito hoje na oração, não foi, Jesus? Eu tenho que ser diligente. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Tereza, linda de Jaguaribe, Maria Eliene, Efigênia do Icó, Ingrid,
Maísa Consuelo do Recife, Suelen, Rose Teixeira, Maravilha, Marlene Peixoto do Jaguaribe, Pastora Conceição, que mora bem pertinho de mim, glória a Deus, maravilha demais, bom dia Vista Conceito, sejam bem-vindas, Suzana Mara, maravilha demais. Eu fui longe hoje com essa oração, mas é assim, gente, nós começamos a orar e Deus vai nos dando aquela palavra de oração e nós vamos caminhando, amém? Nós estamos esta semana falando a respeito do Espírito Santo, jornada com o Espírito Santo. Já conversamos segunda-feira, conversamos a respeito de quem é o Espírito Santo. Ontem nós conversamos a respeito de como ouvir a voz do Espírito Santo e hoje o nosso tema para esta jornada é como o Espírito Santo nos transforma. Como é essa transformação? Como acontece essa transformação? Como permitir que o Espírito Santo nos transforme? Ainda dá tempo de você convidar pelo menos 5 pessoas. Se você não enviou ainda convite, envia aí, conversa comigo, fala o que você está aprendendo esses dias na live, tira um tempinho aí bem rapidinho para você me dar aqui um feedback, um retorno, como você está vendo essa semana, essa jornada, se você ama esse assunto sobre o Espírito Santo. Depois fala comigo também sobre qual tipo de assunto nós poderíamos abordar aqui, conversar aqui, sabe, um assunto que de repente você tem desejo que ele aumente, cresça em você. Então, já quero declarar que todos vocês são muito bem-vindos, eu amo estar com vocês e é bom demais. Gente, o que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é um agente de transformação em nossas vidas. Lá em Gálatas 5, do 22, capítulo 5, do verso 22 ao 23, fala sobre o fruto do Espírito. Você nunca mais vai dizer os frutos, você vai dizer o fruto. Inclusive, vem novidade sobre o fruto do Espírito. E eu creio que você vai amar demais, você vai torcer muito que esse projeto glorioso, ele venha transformar tantas pessoas. Então, nós precisamos compreender que fruto é esse? É a paz, a alegria, é a paciência, é a fé, sabe? São realmente especificidade do fruto do Espírito. São elementos do Espírito. É como se você tivesse um fruto, uma maçã, uma tangerina, uma laranja, sei lá, uma fruta, e você colocasse essa fruta para um estudo e você descobrisse que aquela fruta, aquela maçã, ela tem várias especificidades de vitaminas, de sais minerais, de não sei o que, tem tudo. Ela tem uma vasta, ela não é somente uma maçã, mas ela carrega ali uma vitamina, um antioxidante e várias coisas. Então, quando você entende isso, que é apenas uma maçã, mas tem várias propriedades dentro dessa maçã que vai te beneficiar, eu quero que você entenda, o Espírito Santo, ele colocou um fruto dentro de nós. E esse fruto tem várias especificidades. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de nós e ele desempenha vários papéis dentro de nós. E ele carrega várias situações colocadas dentro de nós que nós precisamos aprender, como o amor, como a paz, como a alegria, como a fé, como a longanimidade, como a bondade, que são especificidade do Espírito Santo, ok? Vocês estão entendendo? Então, como permitir que o Espírito Santo nos transforme? Primeiro, eu quero compreender com você que o papel do Espírito Santo na nossa vida, ele vem como alguém que nos instrui. O próprio Jesus disse, olha, virá o meu Espírito e ele vos instruirá em tudo. Ou seja, o Espírito Santo é um mestre. Bom dia, Rafaela, bem-vinda aqui. Bom dia, Alzeni, é isso? Seja bem-vindo.
Vocês estão entendendo? Até aí tá tudo jóia. Então, eu preciso, para que o Espírito Santo me transforme, eu preciso entender que foi plantado dentro de mim esse fruto. E eu preciso todos os dias, não é só hoje, todos os dias. Por quê? Porque a transformação é um processo. A transformação, ela não acontece da noite para o dia, diferente da salvação, que ela é instantânea. A transformação, ela é um processo. Dia após dia, você vai buscando. Então, você vai evidenciando. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, quanto mais eu tenho da pessoa de Jesus Cristo em mim, mais esse fruto, que tem essas especificidades, vão se evidenciando, ficando evidentes no meu dia a dia. E isso fala também de comportamento. Eu sempre digo que tem gente que fica chateado, chateado não, fica falando, criticando, melhor, fica criticando que é a pessoa que quer demonstrar que é santa. Santidade, uma mudança de comportamento é uma evidência de uma pessoa salva, entendeu? Então, se eu fui salva, se eu tenho nova vida, a vida de Cristo em mim é uma nova vida, eu começo a me comportar com essa nova vida. É como se você concluísse uma faculdade, um curso, e você agora não é mais um aluno, você agora evidencia aquilo que você estudou, aprendeu, você pratica, entende? Isso se torna algo muito comum, normal. Então, um salvo tem sim evidências de comportamentos diferentes. Se você mentia, não mente mais, é um comportamento no seu caráter, né? Se você era aquela pessoa que chegava zangada e que detonava todo mundo, agora não, é uma pessoa calma, pacificadora. São comportamentos de uma nova vida. Então, com o Espírito Santo é assim, ele vai nos transformando e nós vamos notando essa mudança. Ela é necessária. Não há como eu ter o Espírito Santo habitando dentro de mim e eu continue a mesma pessoa. É como se as pessoas dissessem, você entrega a sua vida a Jesus e você não precisa mudar. Precisa sim. O Espírito Santo vai te convencer. Eu vou te contar uma história rápida aqui. Eu nasci na fé cristã evangélica, então eu nunca fui desviada. Mas eu fui uma pessoa por ter sido criada em uma denominação mais rígida, mais rigorosa, no sentido de usos e costumes, sobre roupa, sobre cabelo, sobre isso, sobre maquiagem, sobre isso. Então, eu fui muito, digamos, ai meu Deus, agora esqueci. Pessoa muito presa, entende? Então, não tive essa liberdade, por exemplo. Então, quando eu morava ali com a minha mãe, eu tinha toda essa circunstância de obedecer a minha mãe. Então, eu nunca tinha usado uma calça, eu nunca tinha usado, não tinha cortado o meu cabelo, nunca tinha usado uma maquiagem. E assim eu fui crescendo. Eu me lembro que até para eu casar foi difícil botar uma maquiagem, porque eu não tinha uma maquiagem, né? Eu me lembro que a minha festa do término de curso, eu fui para um cabeleireiro, arrumou meu cabelo e botou a maquiagem, mas eu tinha medo de aparecer com aquela maquiagem. Então eu cresci com esse regime, sabe, muito fechado, muito cheio de usos e costumes, que aí era que estava a santidade, era aí que eu demonstrava uma mudança, que aí nesse ponto é errado. Então, quando eu me casei, eu me senti livre, entende? Me senti, tipo assim, liberta, agora eu vou poder usar o que eu quero e tal. Então, eu comecei a usar roupinhas mais curtas, no sentido assim, shortinhos, uma calça. Comecei a usar, ok? Quando eu me casei. E aí, eu fui tomando uma proporção muito grande. Aí, um dia, eu ia para a igreja, só para vocês verem como o Espírito Santo
nos transforma. Bom dia, Raicinha. Como o Espírito Santo nos transforma. Eu estava com um vestido frente única, que inclusive eu tinha feito esse vestido. Olha que maravilha, porque eu tinha uma confecção. E aí eu fui e me vestifiquei de frente ao espelho. E a maioria das vezes, da forma como eu me vestia, porque como eu fui muito presa, eu me vestia para, de fato, confrontar, ou talvez afrontar os meus irmãos em Cristo, as pessoas que olhavam e diziam assim, olha, nem é crente, porque tá com essa roupa assim, assim. Então, eu ia para confrontar mesmo, né, para afrontar. Eu estava me vestindo, já estava quase terminando de me arrumar, e eu olho no espelho, olha como acontece a transformação do Espírito Santo, que é de dentro para fora. E o Espírito Santo, eu ouvi a voz do Espírito Santo, audivelmente, eu ouvi ressoando no meu ouvido, que dizia assim, se você se vestisse para mim, você acha que você estava decente? Se você fosse para um lugar na escola, se você fosse para um ambiente onde era necessário uma roupa com uma compostura melhor, você vestiria essa roupa? Bom dia, Fernanda. E aí o Espírito Santo começou a me convencer. Eu não estou me agradando dessa sua roupa, sabe? Por quê? Porque a motivação da roupa era errado. Naquela hora eu comecei a chorar. Naquela hora eu comecei, sabe, a receber uma instrução do Espírito Santo. Sabe o que eu fiz? Ninguém falou. Eu nunca mais usei. Eu tive uma mudança de comportamento. Você entende? Parece bobo, mas o Espírito Santo nos transforma dessa forma. O Espírito Santo, ele chega a nós e ele vai nos transformando, vai nos convencendo, vai nos instruindo. Você está entendendo esta verdade? Então, esse é o papel do Espírito Santo na transformação. Ele nos convence, ele nos mostra, ele fala conosco. E eu quero dizer para você que esse processo ele é contínuo, nunca acaba. Todos os dias você precisa ser transformado. Todos os dias eu preciso de um toque fresco do Espírito Santo para evidenciar o fruto do Espírito, que é paz, alegria, abundância, né? Bondade e assim sucessivamente. Então, como eu posso permitir que o Espírito Santo me transforme? Primeiro, buscando intimidade com Deus. Todos os dias. Orar regularmente. Orar todos os dias. E guarda isso. Como eu posso permitir que o Espírito Santo me transforme? Buscando intimidade com Deus. E como é que eu busco intimidade com Deus? Orando regularmente, lendo a Bíblia com atenção e fé, cultivando uma vida de adoração e louvor. Assim, eu experimento uma transformação do Espírito Santo. Segundo ponto, para você permitir que o Espírito Santo te transforme. Primeiro foi intimidade com Deus. Segundo, estar aberto para a mudança. Lembra do meu testemunho aqui? Que eu falei a respeito de uma transformação diante de um espelho. Não estava no culto, não estava na igreja, eu não estava em uma reunião de oração, eu estava me arrumando. Então se permita, tenha sensibilidade para que o Espírito de Deus fale com você. Esteja aberto para a mudança. Reconheça áreas que precisam de transformação. Bom dia, pastor Moisés. Boa tarde. Ok? Como eu vou estar aberto para a mudança? Identifique, reconheça a área que você precisa de transformação ou áreas que você precisa de transformação para que o Espírito Santo mude, transforme, permita isso. Outro ponto, como você estar aberto para a mudança, sabe? Seja humilde, tenha humildade para se entregar ao processo. Tem gente que vai dizer, agora que você tá com esse negócio de crente, você tá cheio de frescura, né?
você está cheio de frescura, a gente não pode fazer isso. Quando Deus começou a fazer, o Espírito Santo começou a fazer uma transformação na minha vida, gente, vocês não sabem, mas como as pessoas olhavam, as pessoas que eu me relacionava antes, dizia assim, vá como tu tá besta, não precisa disso, isso é muito exagero. Porque eu disse, não, isso aqui eu não quero mais na minha casa. Eu comecei a tirar, olha, quando o Espírito Santo começou a fazer uma mudança na minha vida, porque eu sempre fui crente, falei pra vocês, evangélica. Então, eu comecei a ver, tinha CDs mundanos na minha casa, e eu era crente. E tinha um altar diferente na minha casa. Quando o Espírito Santo começou e eu fui permitindo ele mudar a minha vida, eu fui retirando esses CDs, fui jogando fora. Eu fui pegando aquelas roupas velhas que não tinha nada a ver, não fazia sentido. Eu fui pegando livros que não tinha nada a ver, revistas que não tinha nada, e fui limpando, porque o Espírito Santo estava trabalhando de dentro para fora. Ninguém chegou para mim e disse, joga isso, faz isso, não. Eu permiti. Oi, Joaquim, como é que você está? Apareça, vocês sumiram. Eu permiti que o Espírito Santo fosse me transformando. Então, como ser transformado pelo Espírito Santo? Primeiro, ter intimidade com o Senhor. Tem intimidade com Deus. Depois disso, esteja aberto para a mudança. Seja humilde. Identifique áreas que precisam ser transformadas. Terceiro, obedeça a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, essa roupa não é legal. O que que eu fiz? Tirei. Tem gente que o Espírito Santo está falando, batendo, mas continua no mesmo lugar. Vocês estão aí, faz um foguinho, um coração. Pelo amor de Deus. Amém, amém, Joaquim, glória a Deus. Então, obedeça a direção, ouvir a voz de Deus através da oração e da leitura da palavra, colocar em prática. Chega, pelo amor de Deus, de tanto conhecimento sem prática. Aleluia. Seja, sabe, alguém que recebeu instrução e pratica. Recebeu instrução, eu estava lendo a Bíblia, Deus me deu instrução, vou praticar. Entende? Então, receba, obedeça a direção do Espírito Santo. Siga os ensinamentos. Aquilo que o Espírito Santo diz para você, crie convicção dentro de você. Em nome de Jesus. Um outro ponto para você ser transformado pelo Espírito Santo, pratique amor e misericórdia. Lembra do fruto do Espírito que está dentro de nós? Um cheiro, Aniele. Bom trabalho, querida. Ok? Amor e misericórdia. Demonstre o fruto. É porque eu demorei hoje na oração, meu povo. Fiz uma oração extensa e estou demorando aqui. Mas eu tenho que terminar. Tenha paciência. Amor e misericórdia. Inclusive o fruto do Espírito é a paciência. Demonstrar o fruto do Espírito na convivência diária. Entende? Eu digo sempre assim, como eu treino o fruto do Espírito? Sob pressão. Sabe? Quando eu estou debaixo de uma pressão, e eu estou ali com um negócio assim insuportável, né? Bom dia, Natachinha. Fica livre, Aniele, vai na paz. Eu fico ali naquela pressão, aí eu digo, Jesus, me dê paciência, Senhor, me ajuda a desenvolver o fruto, me ajuda. Então, demonstre o fruto do Espírito na convivência diária com a sua família, no seu trabalho. Perdoe e ame incondicionalmente, faça isso mesmo. Um outro ponto importante, confesse e arrependa-se. Reconheça os seus erros, peça perdão a Deus. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na mudança do seu coração. Deixe sim acontecer, porque você está... Olha aí, estou sim. Meu dia começa com um bom dia, tá vendo? É isso aí, bora junto. Ok? Então deixe o Senhor fazer a mudança. Em nome de Jesus, porque se o Espírito Santo tem falado comigo, ele também fala com você. Qual a transformação que você precisa? Pensa aí, vai refletindo. O que eu preciso para o Espírito Santo mudar? E eu quero, para encerrar esse tempo, te incentivar
né, te incentivar a hoje refletir, tirar um momento de silêncio mesmo, sabe? Silenciar um tempinho, 5 minutos, uma oração individual. Naquele momento você vai perguntar: Senhor, fala comigo, eu vou me calar para o Senhor falar comigo. Em qual área, ou quais as áreas que eu preciso de uma transformação, que o teu Espírito me transforme. Então, sabe, pense sobre isso. E leia tanto Gálatas 5, 22, 23, como também leia Romanos 12, 2. Eu vou só dando aqui umas dicas para a gente terminar. Leia Gálatas 5, 22, 23. Leia Romanos 14, 17. Efésios 5 e 18, que diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito. Aleluia! Creia nesta verdade. Seja cheio do Espírito Santo. Então, você vai viver a maior transformação da sua história. Você está pronto? Você está pronto para essa mudança? Você está pronto para viver o que o Espírito Santo está falando com você? Então vamos juntos fazer a melhor quarta-feira da nossa vida até então, transformando dia após dia, sendo transformado de glória em glória. Não fique impaciente com você. Se você não está vendo um progresso, sabe, de santidade sobre a sua vida, acredite, em nome de Jesus. Se você não está vendo um progresso, depois que você se deu, se doou, se você não está vendo, tenha paciência com você. Às vezes a gente tem paciência com o mundo todo, mas nós não temos paciência com o nosso processo. Então tenha paciência, deixa o Senhor agir. Deixa o Espírito Santo te convencer, assim como um dia ele me convenceu diante de um espelho, que ele te convença. Eu tenho várias experiências com o Espírito Santo, que eu estava fazendo, indo para um caminho, uma direção errada. O Espírito Santo me redirecionou, porque eu permiti que ele me transformasse. E eu ainda estou sendo transformada, porque eu não alcancei a perfeição. Todos os dias eu preciso que o Espírito Santo me instrua, porque eu não tenho capacidade de ser transformada por mim mesmo. Ainda que eu me esforce muito, se não fosse Jesus, com certeza eu nem estaria aqui. É Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que transforma. A Jesus seja dada a honra, a glória e o louvor. Cheiro no coração, fica com Deus. E até amanhã, se essa for a vontade do Senhor. Deus te abençoe.